Primeiro que não sou dono da verdade, mas acredito que tenho uma experiência para passar, para poder analisar, para trazer informações, sempre com o propósito de não querer fazer a cabeça de ninguém. Não quero que ninguém se sinta com essa perspectiva, mas a gente quer trazer aqui a nossa análise, o nosso comentário. E por que Política Sem Filtro? Já me perguntaram por que o nome do programa é Política Sem Filtro. E aí, Neto, por quê? É porque a gente vai conversar sem restrições, no sentido de que não tem tabu, não tem censura e não tem interesse no direcionamento. Nós não vamos aqui estar fazendo o jogo de ninguém. A gente só tem um jogo com as nossas convicções, sabe? E hoje a gente de vez em quando se bate de frente, a gente tem as convicções, sabe? Com essa sensação que não somos donos da verdade, que não somos a última palavra em nada, mas que podemos contribuir com o debate. Então você vai acompanhar o programa, vai sentir isso, vai perceber que é por isso que a gente é sem filtro. A gente não vai estar aqui com nenhum tipo de manipulação da informação ou meias verdades. Vamos ser simples, vamos ser objetivos. E eu tenho um slogan para o programa, amigo. Eu já disse a Gessé, eu sempre vou dizer o seguinte: aqui a conversa é franca. Aqui a conversa é franca, não tem subterfúgio. Então, dito isso, feito o preâmbulo, feito o início, vamos então, Gessé, apresentar aqui quais são as notícias, os assuntos que vão dominar o nosso Política Sem Filtro desta segunda-feira. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados nas pesquisas. O que explica, Neto, a queda de Lula e o crescimento de Bolsonaro? De Flávio Bolsonaro. É Bolsonaro, Neto. É verdade. É Bolsonaro. O que importa Começou, Gessé, a janela partidária. Abriram a janela. O tradicional troca-troca de partidos já movimenta os bastidores da política. Essa é a hora que todo político procura árvore que dê sombra, Neto. Verdade, viu? Eleição indireta no Rio Grande do Norte, ela entra numa nova fase. Deputados já chamada terceira via recebem sinal verde para negociar com o governo. Por que o palanque do centro não quer conversar com a direita? E o PL sai na frente, hein? Já está com a chapa majoritária fechada, nominata de deputado federal fechado. E ainda faltam vários meses para a eleição. O que está por detrás disso? As revelações do celular de Vorcaro, o celular que está falando. Neto, essa é uma questão muito interessante, porque essas revelações íntimas, Neto, parecem mais interessadas que os supostos crimes praticados pelo ex-banqueiro Vorcaro. Pois é, esses são os assuntos que estão aqui na nossa pauta para a gente conversar nesta segunda-feira, primeiro programa. Olha, tem assunto demais. Só que a gente não pode dizer tudo num dia só, porque se a gente esgotar aqui, a gente vai falar o que amanhã, Gessé? Vamos falar aqui, então, um de cada vez. Vamos falar sobre as pesquisas, eu vou trazer aqui as informações. No último sábado, o Instituto Datafolha trouxe o resultado de uma pesquisa nacional para presidente da República, analisando os cenários de primeiro e de segundo turno, certo? São vários cenários montados e a pesquisa do Instituto Datafolha, ela já segue outras pesquisas que vinham sendo divulgadas. Nós temos o Big Data na semana passada também, foi divulgado. Nós tivemos Paraná pesquisa divulgada, que estavam trazendo empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. E a pesquisa do Instituto Datafolha só trazia os cenários de segundo turno, os principais. Porque senão a gente fica trabalhando com cenário demais e as pessoas se confundem, né? Então, num segundo turno, porque a gente tem que olhar para o segundo turno, esse é a questão central. No segundo turno, no embate entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula teria 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro teria 43%. Uma diferença de 3 pontos, o que representa o empate técnico, porque a margem de erro é de 2 pontos. Então, é 2 para baixo ou 2 para cima cada um. Então, 3 está nesse intervalo aí dessa diferença. E ainda haveria assim, uma certa disputa se Lula tivesse como adversário, por exemplo, o Tarcísio. Se Tarcísio fosse o candidato do bolsonarismo, ele teria 42, Lula 45. Diferença também de 3 pontos. E se fosse o Ratinho, Lula teria 45 e o Ratinho 41. Também dentro do empate de cenário. Neto, cenário de empate. Essa é a questão interessante disso tudo. Por quê? Porque não importa qual é o agente aqui. E aí eu chamo a atenção para esse debate, que é o seguinte.
o debate ou é a direita que está ganhando tração, ou seja, Bolsonaro, a revitalização do bolsonarismo, ou é uma reorganização da oposição. Porque, Neto, se você levar em consideração um cenário consolidado de que Lula tem 46, Flávio Bolsonaro tem 43, Lula tem 45, Tarcísio de Freitas 42, Ratinho tem 41 e Lula 45, você percebe que Lula fica nesse teto de 45, 46, enquanto esse outro campo aqui do espectro político, já que é simulação de segundo turno, não é aquela simulação de primeiro turno em que há vários candidatos. Isso aqui foi de segundo turno. Ou seja, é Lula versus Tarcísio, Lula versus Flávio Bolsonaro, Lula versus Ratinho Júnior. Então, Neto, me parece que mais do que a questão de Bolsonaro, é uma espécie de reorganização da oposição contra o governo do presidente Lula. Porque tem algumas coisas aí que a gente tem que olhar nessas pesquisas. Primeiro é o seguinte, se você for olhar para as pesquisas do final do ano, início de janeiro, que tiveram muitas pesquisas, e quando o Flávio ainda não estava configurado como o não bolsonarista para disputar, a diferença entre Lula e Flávio era uma diferença que 10 pontos, 11 pontos, 9 pontos, mas era uma diferença acentuada. Inclusive no Instituto Datafolha, na última pesquisa do Instituto Datafolha, havia uma diferença, se não me engano, de 9 pontos entre eles dois, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Aí de repente o Flávio se consolida, o Tarcísio tira o time de campo, diz que não vai ser candidato à reeleição lá em São Paulo. E diante dessa realidade, havia sim uma suspeita que Flávio não era tão competitivo como seria Tarcísio, como seria qualquer outro, ou o próprio Bolsonaro. Mas Flávio não, Flávio parecia ser, entre os meninos de Bolsonaro, aquele que teria mais dificuldade por algum motivo ou outro, né? Mas de repente, um mês e 2 meses depois que se consolida o nome de Flávio como sendo candidato da oposição, o que é que acontece? Flávio, de repente, cresce em todas as pesquisas. E no sentido inverso, Lula cai em todas as pesquisas. A questão é, o que aconteceu? A análise essencial agora é o que aconteceu para o Flávio subir e para o Lula cair. E me parece que uma primeira explicação sobre isso é porque há um voto fora de Lula, que é o chamado voto anti-PT. Esse voto anti-PT está em Ratinho, esse voto anti-PT está com Flávio, esse voto anti-PT está com Cassis e está com Raimundo, com Chico, com quem se candidatar representando a outra banda, o outro lado. Competitivamente. Então tem um voto anti-PT que se consolida. Por exemplo, você tinha e ainda tem o Tarcísio, mas o Tarcísio com esses 42 dele, um ponto acima, no mesmo a mais do Flávio, ele está ali representando também o voto anti-PT. Sem isso, Tarcísio vai para 10, vai para 15, vai para 20, mas o voto anti-PT está ali com o Tarcísio, assim como foi para Flávio. O que é que aconteceu? O eleitor em geral passou a perceber que Flávio, no final das contas, era o nome que estava se consolidando. Então Flávio deixou de ser aquela interrogação e passou a ser uma certeza de que é o nome do bolsonarismo se consolidando. E diante disso, começou a vir a confluência, os votos desse anti-PT e esses votos do bolsonarismo que estavam lá para Tarcísio, que ia e vinha, eles acabaram todos sendo atraídos para Flávio Bolsonaro. Então me parece nesse momento que Flávio está empatado tecnicamente com Lula nas pesquisas. Aí eu estou tentando explicar, já sei, o crescimento de Flávio. Me parece que é um processo natural de acomodação de votos que de qualquer forma vão estar desse lado juntados por um caminho com Flávio, ou seja com Tarcísio ou qualquer outro. Então essa mais vai estar lá. O que acontece é que as pessoas entenderam que ele é o nome e os votos começaram a confluir para lá. Não se trata de Flávio. O que é que Flávio fez para subir 10 pontos? Flávio, de repente, pareceu ser aquela expectativa maravilhosa que todo mundo se admirou. Flávio, não acredita, é Flávio candidato? Não ouvi isso. O senhor me permita colocar um parágrafo a mais nesse texto aí que o senhor está redigindo com as palavras para o nosso ouvinte e o telespectador, que é o seguinte, Neto. Eu não coloco isso só na conta do antipetismo, de jeito nenhum. Eu acho que muito disso tem a ver com o desgaste natural que o governo enfrenta, que é normal. Não, mas aí é o segundo ponto da análise, né? Que você vai entrar, porque eu estava falando aqui, por que Flávio cresce? Agora, por que Jorge. Lula cai, Gessé? Por que Lula cai? Pois é, Lula cai, Neto, na minha avaliação, porque o governo, ele fez uma série de questões, algumas reformas,
que elas impactaram na atividade econômica, de uma forma geral. E isso, Neto, essa reforma tributária que foi vendida como uma simplificação, etc., é verdade que ela é uma simplificação de uma certa medida, mas isso, Neto, tem um impacto para as pequenas, especialmente para as micro e pequenas empresas gigantesco, essa reforma tributária, e as pessoas sabem disso. Elas têm impactos no consumo. Vai haver, Neto, uma espécie de dupla contabilidade durante um período muito grande para as empresas, gerando ônus. Essa questão também da reforma do novo sistema da Receita Federal. Isso tudo, Neto, cria um caldo de cultura que não se explica só pelo antipetismo. Se explica por uma série de medidas que o governo adotou, que são posturas que ele disse que ia adotar. Lula não está fazendo nada diferente do que ele disse que ia fazer. Essa questão da isenção dos 5 mil reais, de quem ganha até 5 mil reais. Isso foi uma promessa de campanha, ele fez. Gol de placa para ele. Só que, Neto, isso desacompanhado de uma série de mudanças estruturais, isso gera pressões inflacionárias as mais variadas de natureza. Aí sabe o que é o problema? Que para mim é o grande fator esquizofrênico do governo? É você cria mecanismos para dar mais dinheiro à população, ao mesmo tempo em que você atira com taxa de juro para você impedir a expansão do consumo no nosso país. Parece, Neto, aquela coisa que você pega um balde de areia, aliás, você pega um buraco, cava para dentro do outro buraco, aí vai lá no outro buraco e cava dentro, rebola a areia do outro buraco. Então fica nesse ciclo vicioso que eu acho que o governo gera a impressão no segmento produtivo, no segmento empresarial, que é o segmento que apoia Flávio, apoia Tarcísio, apoia Ratinho Júnior, que é que o governo sempre está querendo aumentar as despesas para fazer frente, né, a uma farra de gastança. Sempre aumentando tributos e jamais diminuindo gastos. Eu pensei em 3 causas, Gessé. Aí para a gente explicar a queda de Lula, né? Eu pensei em 3 causas. Você se refere a esse quadro econômico, mas primeira causa, que no começo eu até atribuí, eu dei um poder a ele maior, esse foi o grande fator decisivo, mas depois eu já mudei um pouquinho de opinião. Mas uma das causas foi aquela bobagem bobagem não, aquela burrada da família na lata de sardinha. De graça. O governo comprou, deu um tiro no pé de graça, veio fazer um desfile da escola. Primeiro fator, a família na lata de sardinha. A família é um bem que todo mundo defende. Tá na Constituição, Neto. Quem é que é contra a família? Aí você vai e bota a família dentro de uma lata de sardinha dizendo que é uma coisa ultrapassada. Que coisa, rapaz. Tudo bem, Lula diz, eu não sou carnavalesco, não foi eu quem fiz o enredo lá, não. Mas estava dentro, estava com as digitais dentro. Segunda causa, e essa é muito atual. Há um noticiário sobre corrupção no Brasil muito, muito, muito quente nesse momento. Sabe? Onde você se vira, o noticiário é Morcaro, Banco Master, as fraudes do banco, bilhões. É o Toffoli que tinha um condomínio que vendeu para não sei quem. Era Alexandre de Moraes que a esposa tinha um contrato de 120 milhões. E aí você se vira para o outro lado, é INSS, é o careca do INSS, é mais não sei o quê. Então há um noticiário quente no Brasil sobre corrupção, sabe? Nesse momento. Diversas frentes, rendendo manchete de manhã, de tarde, de noite. E isso acaba incorporando no governo. Que a gente sabe, tanto em INSS como essa questão de Banco Master, envolve, não é só o governo, envolve todo mundo, ninguém sabe, é um mar de gente envolvida. Mas a sensação de que a pauta da corrupção está muito em evidência, prejudica o governo, prejudica Lula, porque resgata quê? Mensalão, Lava Jato e Companhia Limitada. E a terceira causa, nesse conjunto que eu estou analisando, você começa então com a questão da família na lata de sardinha, com a violência, e a terceira causa vem das pesquisas mesmo. Aí eu fui olhar as pesquisas. Sabe o que é que o brasileiro está dizendo e está se queixando? Insegurança. Fortemente, Gessé. Na Datafolha, na Paraná Pesquisa, na Big Data, naquela anterior que saiu daquele instituto lá do... Como é que chama aquele do banco? Não sei o quê. Esqueci o nome do instituto agora, que saiu agora semana retrasada. Atlas Intel? Atlas Intel. Que não foi com a Intel, fez com outro... Atlas, né? Pronto. Nessas pesquisas, o quesito violência, insegurança, está batendo, está sendo topo.
As pessoas estão se sentindo seguras. Embora os números de segurança no Brasil não estejam tão ruins em relação ao que já foi. Mas há uma sensação de segurança. Então, insegurança, noticiário de corrupção e a família na lata de sardinha trouxeram Lula para baixo. É isso aí, é a tríplice, é uma tríplice fronteira da coisa complicada. Você atinge de um lado a moralidade da família brasileira, você do outro você atinge, Neto, a questão da segurança tem a ver com economia também. Porque se você levar em consideração que você adquire um bem de consumo e você pode ter esse bem subtraído seu, isso é economia. Ou seja, eu não tenho segurança nem para adquirir nada, porque pode vir uma pessoa roubar ou me matar e ninguém vai fazer nada, porque eu serei apenas mais uma estatística. E essa questão que eu trouxe, Neto, para mim é uma das questões que envolve mais, tem um aspecto mais profundo que esse aspecto econômico. Mas, Neto, eu diria também, fazendo um desdobramento para a gente ir para outro tema, que mais do que essa questão do empate técnico, as pesquisas eleitorais, Neto, elas vão direcionar ações de governo. Eu não sei se o senhor tem essa mesma opinião que eu. Porque a partir do momento que o cenário aquece, que a coisa fica acirrada, que os dois estão ali em pé de igualdade, em que ninguém sabe se um ou outro será o vencedor nessas eleições de 2026. Obviamente o governo, e eu não estou condenando aqui porque é Lula não, Bolsonaro fez a mesma coisa, de pacotes de bondades em ano eleitoral. Isso, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, estoura no bolso de todos nós, porque no governo não produz dinheiro não. O governo ele usa o nosso dinheiro para determinadas coisas. E ele não sai imprimindo dinheiro. Essa prática está praticamente abolida do nosso cotidiano. Ele simplesmente emite títulos da dívida pública, se endivida e usa dinheiro dos nossos impostos para fazer bondades aí com o nosso dinheiro. Pois bem, então, Neto, nesse aspecto aí eu quero dizer que quando as pesquisas estão nesse cenário de empate, o que acontece é que o governo ele começa a prestar atenção e começa a tomar mais medidas populares. Então, mais do que essa questão do empate, vira um direcionador econômico das ações do governo. Teve agora o gás, né? O gás, teve a questão da energia. Da energia. O gás, como é? Aquele que foi aprovado, o gás para todos? Gás para todos, uma coisa assim. Pronto, tem essa questão aí. Já se acertou aqui uma frase gancho para a gente encerrar esse assunto e entrar no outro, que foi o favoritismo de Lula começou a ser questionado, a despencar. Ou ainda é cedo, né, para falar dessa mudança de cenário eleitoral? É cedo. Olha, você não, como diz o outro, calma lá pro pessoal que está fazendo festa com a ascensão de Flávio Bolsonaro. Que ele subiu rapidamente, mas também quando chega num ponto ali para começar a subir de novo, aí carregando uma montanha nas costas. Mas tem uma coisa que ele subiu porque ele agregou de repente todo aquele bolsonarismo e antipetismo. Mas sabe o que é interessante? Aí. Mas daí para frente começa a remar, aí a maré bate contra. Mas sabe o que é interessante nisso tudo de Flávio e tal? Viu, Neto? É o seguinte, meu caro ouvinte e telespectador, deixa eu mandar um abraço aqui para nossa audiência lá em Areia Branca. Estão mandando aqui rapaz, o pessoal. Estão aqui falando comigo, nosso amigo Mário Henrique Lima, que apresenta o programa lá na Rádio FM Costa Branca, está na escuta. Nosso amigo Elton Moraes, viu, Neto? Também está. Elton, um abraço, um abraço para ele aqui. Pois bem, um abraço aí para todo mundo. Olha, Neto, para mim, o que é que está posto é o seguinte: Flávio, ele tem uma habilidade política muito maior do que o pai. Porque o pai dele de certa maneira, aquele tiozão do churrasco. Eu acho que a classificação que a gente pode fazer de Bolsonaro é essa. Aquele cara bonachão, engraçado, cheio de frases grosseiras, frases de efeito, etc. É isso. O pessoal não leva muito a sério as coisas que ele diz. Eu acho que a conta do pai de Flávio Bolsonaro é essa que as pessoas colocam. Ninguém leva muito a sério o que ele diz. Ninguém dá efeito prático. Já a Flávia é diferente. Vou dar um exemplo aqui ao senhor. Flávio, um dia desse, publicou um post convidando todos não sei o que, aquele conjunto de linguagem neutra. Ele fez essa publicação. Sabe o que foi que ele está discutindo agora? Fez uma proposição, Neto, do fim da reeleição no Brasil. Ou seja, Neto, você está prestando, eu estou prestando atenção que ele está, Neto, pisando em terras diferentes da do pai dele, visando um público que o pai dele jamais alcançaria. Não, essa é a diferença de Flávio Bolsonaro. Domingo, um protesto aquele de Bolsonaro, que chamou aquele... ele fez um discurso voltado para o público feminino, viu? Porque ele sabe que o eleitorado feminino é mais lulista, né, do que bolsonarista. Então ele está
Agora, é cedo, Jéssica, é cedo, porque... Eu também acho que é cedo. Você, nós estamos a 7 meses da eleição, certo? Flávio, evidentemente, olha a minha concepção, gente, entenda o que eu vou dizer. Flávio é o candidato que Lula quis para disputar com ele. Lula tinha medo de Tarcísio e Lula torceu, nem sei se trabalhou para isso, né? Mas quem há de saber, né? Quem há de saber o que acontece aí nos bastidores. A mais entre o céu e o Mas inferno. Flávio é o candidato que Lula queria. Né? Por quê? Porque ninguém bateu em Flávio ainda, viu? Ainda não começou a batida, o ringue. É verdade, Neto. E ainda vai vir a fase da batida. Eles estão primeiro deixando Flávio se consolidar, deixando Flávio estufar o peito, sabe? E achar para cantar de galo lá no terreiro. Aí depois a pancadaria vem. E tem muita coisa para ser colocada. Então é cedo. A briga nem começou. Só estão ciscando no terreiro agora. Os galos nem começaram a brigar. Ainda tem muita coisa. Então eu acho muito cedo para a gente formar uma opinião. Mas entendo que vai ser uma disputa acirrada. Não é porque é Flávio, não é porque é Lula. É porque o país está polarizado entre o antibolsonarismo e o antipetismo. Boa parte do eleitorado tem medo do bolsonarismo ou tem medo do petismo. Neto, isso é quem rege e quem domina uma eleição. A gente vai voltar ainda, Jorge, a coisa dessa polarização do Brasil, porque muita gente... Eu faço questão de voltar a isso em outro momento, né, na semana, porque parecia que quando o Bolsonaro perdeu a eleição, houve aquele problema envolvendo o golpe de Estado, etc., parecia que o bolsonarismo tinha sido enterrado vivo. Só que ele ressurgiu, repaginado. Né? Por isso que eu quero, posteriormente, debater esse assunto com o senhor. Mas eu queria falar, agora, com o nosso ouvinte e o telespectador. Temos pasta comercial aí, Jorge? Não, né? Não. Pois bem, então... Por enquanto aqui é só a gente. Até 7 horas da noite a gente aqui batendo papo. Pois bem, Jorge, eu acho que pode deixar na tela dupla aí, porque a gente vai bater esse papo aqui sempre, que é o seguinte, Neto, que é a questão da janela partidária e o troca-troca político. Por quê? Já começou, Neto, a janela partidária, período em que os parlamentares podem trocar de partido sem perder o mandato. Mas não é qualquer troca de partido, Neto, são apenas aqueles que vão se candidatar às eleições gerais em 2026. Ou seja, Neto, por exemplo, um cara que quer ser candidato a vereador, ele não pode simplesmente agora chegar e mudar de partido. São apenas aquelas pessoas que vão... cujos cargos estão na disputa. Exatamente. E aí, Neto, no Rio Grande do Norte, várias movimentações já são discutidas. A de Carla Dickson foi uma das... A primeira que aconteceu. Sabia que o prazo abriu às 4 horas, dia 4, aliás, e 7 da manhã ela já estava lá na porta com a ficha... de Valdemar. Já estava lá no apartamento de Valdemar com a ficha para ele assinar. Pois é. 7 da manhã ele já estava numa live. Eu estava no meu celular live, Carla Dickson, 7 horas da manhã. Quando eu olhei, não era lá na Mas essa movimentação... de Valdemar para assinar a ficha dela. Essa movimentação de Carla foi estratégica. Hoje o PL é o partido que tem mais deputados federais no Rio Grande do Norte. São 3. Carla, General Girão e também o Gonçalves. São 3 deputados federais. Eu acho que isso, Neto, por si confere um peso político ao PL muito grande. Porque não são pessoas ermos. Não, são deputados de mandato. E hoje, Neto, com acesso a 60, 70, 80 milhões de reais individuais por ano, fora as emendas de bancada e fora as emendas coletivas, isso, Neto, confere a eles uma posição muito elevada de vantagem política. E isso, portanto, eu sei que tem muita gente fazendo contas aí, mas eu acho que essa saída de Carla fortalece muito o projeto do PL. Mas além de Carla, teve outros. Tem a questão de Nina, que também Nina, vai para o PL. Ainda não foi, mas vai. E é vereadora, ela não poderia ir, mas vai. Mas ela tem um prefixo, né, Neto? Que é a Prefeitura de Natal. Natal, porque Zé Agripino já tinha dito que não ia liberar ninguém. Só para o pessoal entender o seguinte, a lei eleitoral exige que para você ser candidato, você tem que estar filiado a um partido 6 meses antes da eleição. Então, até o dia 4 de abril, você pode se filiar a um partido para concorrer à eleição. Quem não tiver filiado em um partido no dia 5, não pode concorrer. E não pode mais trocar de partido também. Onde você tiver, você tem que ficar. Eu digo assim, o time está escalado. Todos os partidos estão com suas escalações prontas, o seu plantel pronto e não muda mais. Aí, isso é uma questão. E aí tem um prazo, aquele jeitinho que o Brasil dá, né? Abrir a janela para dizer assim, se você estiver incomodado no partido, quer trocar, para não ter nenhuma penalidade, a gente vai abrir uma janela e nessa janela todo mundo pode pular seca. Quem quiser pular, pula, quem não quiser, Neto, não pula. Eu tenho uma teoria para Carla interessante.
De quê? Uma teoria política para Carla interessante. Você sabia Pra que Carla Dickson? para Carla Dickson. Eu acho que seria mais vantagem para Carla ficar no União Brasil. Ela era do União Brasil. Eu acho que é mais vantagem para Carla. Houve um problema com Carla que foi interessante. Carla estava no União Brasil, participando das reuniões do União Brasil, ajeitando, planejando as coisas. Inclusive tem foto dela, reunião Alisson, Carla, Zé Agripino, João Maia, todo mundo junto discutindo e ela participando. Ela estava lá. Até que Paulinho soltou a notícia que a mulher dele, Nina, filiada também à União Brasil, vereadora de Natal, seria candidata a deputada federal. Aí Carla disse, opa, aqui já tem João Maia, aqui já tem Robson, aqui já tem Benes, aqui já tem eu. Ainda vem Nina, e Nina é grande no sentido de força, é uma candidata forte, né? A mulher do prefeito de Natal, a esposa do prefeito de Natal, mas é porque Nina tem o seu brilho. Brilho próprio. Então vereadora. E aí, Carla disse, doido quem fica aqui. Eu vou me embora pro PL, que lá só tem General Girão e Sargento Gonçalves, umas arraias que não são tão baleia, tão tubarão, eu vou pra lá. Aí o que aconteceu um mês depois que Carla fez esse anúncio? Nina foi pra lá. Aí ela não pôde mais voltar. Já tinha ido, não tinha mais perna pra voltar, não tinha mais como voltar. Então correu isso com Carla. Mas, assim, ela saiu fugindo de Nina, e Nina, depois que ela anunciou, foi atrás dela, aí né? Nina foi pra lá também. Aí resultado, o problema que tava aqui foi pro PL. Mas assim, como uma questão de mudança partidária tem a ver com sobrevivência política, Neto, eu acho que para ela é muito mais interessante permanecer na União. E eu vou explicar por quê. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Diga lá. Vamos dizer assim, Dr. Paulo tem um negócio de chamar ali os 3 reis magos, né? Que é Benes, Robson e também o deputado João Maia. São pessoas que, mais do que são expressões políticas relevantes do estado do Rio Grande do Norte, são pessoas que têm muita infiltração nos municípios dos estados. São deputados municipalistas no sentido genérico do termo, né? Pessoas que estão ali no dia a dia dos municípios. Vou repetir, Robson, Benes e o deputado João Maia. Esses nomes, Neto, aqui a gente não tem bola de cristal, mas seguramente, a preço de hoje, esses deputados têm mais de 100 mil votos. Seguramente. Eu estou botando cifras maiores, 120, 130, não tem que dúvida. pode acontecer. Não tem a dúvida. Mais de 120, 130. E Carla, como ela é uma deputada federal de mandato, Neto, ela teria a possibilidade de ser a 4ª mais votada. E como eu acho que essa federação, União Progressista, pode fazer uma quantidade gigante de votos também pelos outros candidatos, ela na condição de 4ª, União poderia, essa federação União Progressista, poderia fazer um 4º se Carla ficasse lá. Só que com a saída de Carla para dentro do projeto do PL, que ela teria a possibilidade de ser mais votada, inclusive do que o general Girão, com Nina dentro, a coisa muda de figura completamente para ela. O cálculo que ela fez antigamente era um cálculo correto, eu acho que com a ida de Nina a coisa mudou de figura, porque ela, Girão e Gonçalves, acho que estão mais ou menos no mesmo patamar. Na minha contagem hoje, na minha projeção hoje, a federação do PT faz 3, o União Brasil faz 3 e o PL vai fazer 2. Na minha conta hoje. Embora hoje, a preço de hoje, a nominata do União Brasil esteja mais incerta, do União Brasil do PP, do que a do PL. A do PL está cheia, a do PL está fechada. A do PL, a nominata, os 9 candidatos do PL já estão definidos, batido o martelo, certo? Tem o Girão, tem Carla Dickson, tem Nina e tem o Sargento Gonçalves, 4. Aí você tem Juninho Alves aqui, que foi... Pedro lá de Açu. Você ainda tem Ludmila, reitora da UFES, e reitora da UFES. Tem uma menina lá acho que é de São Gonçalo, Gabriela Trajano, que está substituindo aquele outro que era primo de Rogério Marinho, que desistiu, Daniel Marinho, ex-prefeito de Nízia Floresta, que desistiu. Aí você tem o Coronel Brilhante. Então você tem os 9 aí já colocados, certo? Dentro da nominata do União Brasil, você ainda não tem, você só tem hoje, a rigor, 4 nomes. Porque você tem João, Robson e Benes e Kelps, que vai se filiar agora ao PP, ou a União Brasil vai se filiar e vai ser o 4º não. Mas você ainda, cadê a esteira? Cadê o restante dessa nominata? Não tem ainda.
Então tá com dificuldade lá mas João Maia disse que tem os 9 nomes, não vai ter problema. E ainda falta achar aí as mulheres, né? Porque eu citei os 4 nomes. Um dos nomes que estavam surgindo era uma pessoa lá de Natal. Tava uma senhora lá de Natal, que me fugiu agora o nome dela. Mas Leila Maia. É. Acho que a Leila Maia está sendo citada aí. Então, o que acontece, Neto, é que efetivamente. Fala-se naquele vereador de Natal, Faustino. Faustino também. Que é um grande potencial de voto também. Deputado federal. Exatamente. E então, assim, Neto, essa chapa União Progressista, ali aquela turma, João, Robson e Benes, eles sabem jogar o jogo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eles conhecem bem a geografia humana do Rio Grande do Norte, sem sombra de dúvida, de norte a sul, de leste a oeste. E eles vão, na minha avaliação, com a experiência que eles têm, saber montar essa nominata, né, tá, régua e compasso. Pelo menos para eleger os 3. Aí por que eu digo aqui, Gessé? Ora, se a nominata, Neto, você está dizendo que a nominata da União Brasil e do PP só tem 4 certos, tem 5 ainda para achar. A nominata do PL tá toda fechadinha, toda lacradinha. Você tá dizendo que o PL faz 2 e essa que não tem nome faz 3? Porque eu acredito que João Maia, Robson Farias e Ben Leocádio são todos candidatos acima de 100 mil votos, como você colocou. Eles juntos vão chegar a 350 a 400 mil votos. Peraí, né? Tá muito voto. Tem um detalhe. Na eleição de 22, haviam 20 nominata de deputado federal. Havia nominata no PSB, no MDB, nominata de Betinho do PP, nominata para todo canto que não elegeu. Não elegeu ninguém. Existem mais de 700 mil votos de nominatas que foram dadas nominatas lá em 22, que não vão existir mais. Essas nominatas não vão existir agora. Então esses 700 mil votos estão voando. E vão terminar onde? Nos candidatos que existem. Como vão ter poucas nominatas, então quem teve 100 mil votos, meu amigo, começa a pensar em 130, porque a coisa vai subir para todo mundo. Então suba o sarrafo também, porque senão fica atrás, achar que não, 100 mil votos está garantido. Então qual é a minha conta, Gessé? Que esses 3 têm 350 mil votos, esses 3 têm 350 mil votos por aí, certo? E tem agora mais 6 que precisariam ter 150 ou um pouquinho para ter 3. E eu não acho, por exemplo, que a nominata do PL chega em 500 mil votos. Mas acho que essa do PL pode chegar perto. Essa do União Brasil pode chegar perto. Por isso que eu estou colocando 3 aqui e 2 lá. Porque a de lá, você só tem um candidato. Na do PL, você só tem um candidato com potencial de mais de 100 mil votos. Chama-se Nina Souza. Mas exatamente, General Girão teve 79. 79. General Girão teve 79. Carla teve 50 e poucos. Gonçalves também. Gonçalves também. Então, essa turma não vai estourar assim. Então... Neto, eu não quero aqui ser professor de pessoa que tem mandato de deputado federal, jamais. Não é essa a minha tarefa, mas seria muita inabilidade política, pelo menos na minha avaliação, com acesso a essa quantidade de recursos, com a possibilidade de formar, Neto, um cabedal de apoios eleitorais denso, um deputado federal não ter mais de 100 mil votos. É complicado. Porque ele tem acesso a muitos recursos, Neto, ele pode destinar muito dinheiro. Mas a questão que eu quero trazer aqui, para a gente finalizar esse assunto, é onde fica Ezequiel nessa equação, Neto? Onde está Ezequiel aqui? Ezequiel ontem teve uma reunião no apartamento de Paulinho Freire, ontem à tarde, com Ezequiel, com Paulinho Freire, com Rogério Marinho e com Stilson Valentim. Os 4 figurões. Nessa reunião encaminhado, que Ezequiel vai assumir o Republicanos e vai montar uma nominata de deputado estadual para eleger 6 ou 7 deputados estaduais. Isso ficou definido. Onde é que está Ezequiel? Ezequiel não vai formar chapa nem nominata de deputado federal. Porque o que o PL está fazendo na conta, ontem na casa de Paulinho, o que eles discutiram entre eles, é que a nominata de estadual do PL aí é diferente da nominata federal. A nominata de estadual do PL é mais forte, vai fazer 7, 8 ou 9 deputados estaduais. Se Ezequiel faz uma de 6 ou 7 aqui, esse grupo, dentro do mesmo espectro, dentro do mesmo palanque, o PL com 7 e Ezequiel com 6 ou 7, dá 13, 14. Ganharam a Assembleia.
ganhar a Assembleia, fechar a Assembleia com ele. Embora o governador possa ser outro, nem que seja Álvaro Dias o governador, mas embora seja outro, mas esse grupo vai ganhar a Assembleia. Isso foi discutido ontem com a presença de Ezequiel e ele está rumando para o Republicanos, porque Álvaro Dias, que hoje tem o comando do Republicano no Rio Grande do Norte, no dia 21, às 3 da tarde, lá no Olimpo Recepções, em Natal, vai assinar a ficha de filiação ao PL diante de Flávio Bolsonaro, que vai vir ao Rio Grande do Norte para prestigiar. Neto, e também se cogita a possibilidade do Stevenson mudar de partido. Mas pelo que ficou encaminhado ontem, Stevenson vai permanecer no comando do PSDB. Tem outro partido que está no controle de Stevenson, Podemos. Eu até inclusive conversei hoje por telefone com Fernandinho Bezerra. Fernando Bezerra, mas não é aquele senador não, é outro Fernandinho. Grande senador que o Rio Grande do Norte. Fernandinho é prefeito de Acari e é o presidente estadual do Podemos. Teve uma reunião, teve um encontro do Podemos na sexta-feira aqui em Mossoró, né? Inclusive o Podemos vai ter um candidato a deputado federal aqui de Mossoró, doutor Eider. Não me lembro o sobrenome. Eider. Que vai ser candidato a deputado federal pelo Podemos, é aqui de Mossoró. Certo? Então o Podemos fica onde está, Stevenson fica com o PSDB, Ezequiel chega com Republicanos, Álvaro fica com o PL, e os partidos que formam esse espectro, esse palanque, são PSDB, PL, Republicanos, Podemos. Quem forma esse agrupamento. Mas essa tem que correr, senão a gente senão a gente não vence as pautas, né? Mas a gente adiantou um aqui, né? A gente estava falando aí da janela e a gente entrou aí pelo PL, a organização do PL, a gente acabou adiantando um aqui, certo? Uma das pautas. Tem dois assuntos que a gente precisaria falar para a gente não bater das 7 horas sem falar neles, né? Uma que é a questão do Volcaro e a outra é a questão da eleição indireta. Vamos conectar com a questão da eleição indireta, porque tem a ver justamente com o que a gente está falando aqui, dessa formação, dessa nominata do Republicanos, esse arco de partidos, esse arco de aliança, Ezequiel. Então, Neto, denota para mim que Ezequiel vai caminhar com o projeto de Álvaro, com Rogério, com Stevenson nessa eleição de 26, que até agora também está indefinido, já que ele não se pronunciou. Ora, nenhum, Ezequiel é um homem muito comedido. Ele não fala o estritamente necessário sem dar efetivamente as pistas para onde é que ele vai, o que é que ele vai fazer. Mas assim, Neto, nesse contexto que você nos narrou, de que havia já um projeto estabelecido, uma estratégia de dominação da próxima Assembleia por esses dois grupos, o grupo de Ezequiel, que é um partido político por si, Ezequiel com sua força política, seu prestígio, e também esse grupo do PL com Álvaro, com Rogério Marinho, dominando ali os rumos da Assembleia no quadriênio posterior ao ano de 26. Então, Neto, vamos falar de eleição indireta e os movimentos de Fátima, né? O contexto é o seguinte. Pois não. Nos bastidores da eleição indireta, esses novos rumos surgem. Deputados ligados à chamada terceira via recebem sinal verde para negociar com o governo. Ao mesmo tempo, o palanque do prefeito Wallace indica que a bancada pode dialogar com o governo. O que é que isso significa, Neto? Olha, pense numa novela. Eu digo assim, gente, que é novela mesmo. Eu que estou por dentro aí, conversando com todo mundo, todo dia tem fato novo. Hoje já me chegou agora, no início da tarde, um fato novo que eu não esperava. E eu vou soltar aqui, apesar da fonte ter me dito, não diga isso, não, deixa para dizer amanhã. Ninguém disse. Aí eu digo, tá bom. Aí eu não escrevi lá no meu blog nada não, deixei para depois. Mas eu vou dizer aqui, né? O primeiro programa, né? Furo. Que se Fátima não deixar o governo, o candidato ao Senado é Francisco do PT. Eu disse Francisco do PT. Francisco do PT, pode escrever aí. Não é Natália. É Francisco se Fátima não renunciar. O candidato ao Senado é Francisco do PT. E, segundo a pessoa disse, é mais forte do que a Natália. Eu disse, bom, eu tenho minhas dúvidas. Nossa divergência é uma divergência que Neto e eu temos, que é justamente essa questão envolvendo Natália. Porque eu tenho uma opinião diferente da de Neto, que Fátima é mais competitiva, mais forte, mais robusta do ponto de vista eleitoral do que Natália para as eleições majoritárias. A posição Neto é diametralmente oposta à minha. Ele acha que a deputada Natália mais competitiva. Não, eu acho que Natália é tão forte quanto. Sim, tão forte quanto ele faz solução política. Natália é tão forte quanto Fátima. Se Fátima não for, Natália é forte. Não tenho a dúvida que ela é forte, porque ela tem um apelo popular,
É carismática, né? 2 eleições, a deputada federal mais votada, 150 Ela é muito carismática. mil votos na última Desenvolta, eleição. tem uma boa retórica. A prefeitura retórica. de Natal agora perdeu, mas mandou o Carlos Eduardo mais cedo pro chuveiro, saiu maior do que entrou. Então, só que tem uma questão política também, não vamos ser inocentes. Acontece que dentro o PT tem suas divisões. Lá dentro tem uns grupos e tal. E o grupo de Natália não é o grupo de Fátima. Dentro do PT, o grupo que Natália se enquadra não é o grupo de Fátima. Que é o grupo hoje prevalecente no arco de força dentro do Rio Grande do Norte. Mas eu queria dizer o seguinte, sobre essa eleição indireta. Todo mundo diz lá em Natal, todo mundo por uma boca só, que o fiel da balança é Ezequiel. Quem vai eleger é Ezequiel. E aconteceu um episódio lá que acabou aí baldeando a água, deixou a água mais turva, que foi o seguinte. Fátima iniciou ela própria uma conversa com os deputados e com todos, chamou Ezequiel, uma conversa de mais de 3 horas com Ezequiel, passaram a limpa. Ezequiel disse: governador, eu quero dizer uma coisa, a senhora não tem os votos para eleger. Não tem. Se for hoje, a senhora não elege. E conversaram sobre diversos cenários. E saíram de lá com um certo entendimento que vamos voltar a conversar, vamos continuar conversando. Não houve um acerto, mas houve algo nesse sentido. Certo? Nesse momento, o grupo do centro de Alisson Bezerra está demonstrando, já muito claramente, que não tem interesse na eleição indireta. Não é que não tem interesse, evidentemente que é um processo político importante e dizer assim, o palanque de centro não está nem olhando para isso. Tá, mas não vai querer disputar. Não vai querer botar suas digitais no governo. Sabe o que é que o grupo raciocina? Esse raciocínio foi externado por José Agripino e Alisson concorda com José Agripino sobre isso. Que o PT vem governando muito mal, que há um caos administrativo e que o governo deve ficar até o final e assumir as suas responsabilidades e ser responsabilizado pelos seus erros. E que não adianta brigar para eleger um governador tampão, porque a chance de fazer alguma coisa e consertar alguma coisa é zero. Em 4, 5 meses antes da eleição, ninguém faz nada na política do Estado. Mas, por outro lado, se nesse período o governo tampão começar a não dar o reajuste de servidores, ou vinha atrasar a folha, ou vinha a suspender o programa de recuperação das estradas por falta de dinheiro, ou os fornecedores que não estiverem recebendo, vão cobrar de quem? Vão cobrar de Fátima, que saiu? Claro. Vão cobrar de quem está sentado lá. Então eles entendem que é melhor não botar as digitais lá, não sentar nessa cadeira. Mas, Neto, tem uma questão aí que o próprio candidato a vice, Babá Pereira, um camarada muito lhano, de fácil tratamento, etc., ele disse o seguinte, Neto, olha, se Fátima renunciar, nós iremos ter candidato ao governo indireto. Ele disse isso numa entrevista. E aí, Neto, para mim ficou claro uma coisa, assim, eu não sei se o senhor tem essa mesma opinião. Todo mundo dá como certa essa renúncia de Fátima. Aliás, todo mundo não, muita gente dá como certa essa renúncia de Fátima. E nosso posicionamento aqui é longo nessa questão. Nosso posicionamento aqui é antigo, inclusive, eu acho que fomos o primeiro veículo de imprensa do Estado a colocar, Neto, uma certa dificuldade nessa superlativização, que ela disse, a governadora, que é candidatíssima ao Senado da República. Ela usou esse termo. Eu sou candidatíssima. Como eu acho que não existe, Neto, esse ismo todo no cenário eleitoral que hoje vige no Rio Grande do Norte, ela precisa resolver algumas peças que não estão postas. Por exemplo, eu, governadora, eu não renunciaria antes do vice. O vice vai renunciar antes dela? Mas não tem como o vice renunciar antes dela. Tem, claro que tem. Ele pode fazer isso sem nenhum obstáculo. E você acha que ele vai facilitar o jogo? Neto, mas sim. Ele não é obrigado a fazer isso, ele vai fazer só para a Fátima ficar sossegada. Eu estou dizendo, Neto, que existe uma espada de Damocles permanente na cabeça de Fátima, demonstrando que esse dado de que está tudo certo para a eleição indireta não existe. Porque a eleição indireta pode nem existir mesmo. E nós conversamos com pessoas lá em Natal, o senhor sabe muito bem disso, e o pessoal lá dá como certo, inclusive o prefeito da cidade de Mossoró disse aqui nos microfones da difusora, que não acreditava que Fátima ia renunciar. E nós dois ouvimos da boca de outras pessoas que também acreditam que Fátima não vai renunciar ao governo. E que a eleição indireta, portanto, não vai existir. Só existe se Fátima renunciar. Exatamente. Se ela não renunciar, uma coisa Fátima e Walter.
Porque se Fátima renunciar e Walter não renunciar, Pronto. a eleição indireta também não ocorre. Agora, no final de semana, algumas pessoas vieram me trazer essa hipótese de Walter dar um bypass em Fátima. Qual é o drible que ele vai dar? Fátima renuncia e ele assume, de surpresa. Pronto, eu vou assumir. Atendendo a alguma necessidade, a algum jogo político que ele esteja fazendo. Qual é a minha opinião quando as pessoas me dizem isso? Seria um mau caratismo de Walter sem tamanho, gente. Tudo bem, ele pode fazer, mas sabe por quê? Porque ele disse que não queria assumir porque o Estado estava quebrado e depois ele mudou o discurso para dizer que não queria assumir porque é candidato a deputado estadual, certo? Ele tem direito de não assumir, ele tem direito de assumir, ele tem direito de ser candidato a deputado estadual, ele tem direito de ser candidato, só não pode ser candidato a papa porque não é cardeal. Mas ele pode ser tudo isso, pode. Mas tem alguns limites, sabe, do jogo. Essa é porque não se envolve só Fátima, Ezequiel, Raimundinho, envolve o Rio Grande do Norte, envolve as pessoas. Você não pode ir para a rádio, para todo canto, dizer às pessoas que eu não quero assumir porque esse governo está quebrado e eu não tenho condições de fazer nada, sabe? E tudo isso você estava dizendo para passar um melé na governadora. Dar um melé na governadora. Não pode ser assim, não. Eu acho que tem que ter um pouco de... Neto, eu não aí nesse negócio. Eu não vou dizer que em política vale quase tudo, Neto, em política. Então, assim, eu não vou dizer que isso seria uma posição A ou posição B de Walter, porque a política, Neto, como a vida, ela se move muito pela utilidade. Tem um livro que eu estou terminando de ler, Neto, de Aristóteles, que ele diz o seguinte, um dos argumentos que ele usa é que o argumento que quando o homem se movimenta, ele se movimenta no aspecto da utilidade e da felicidade. O aspecto da utilidade é o que se usa mais na política, o argumento da utilidade. E para Walter e para o projeto político de Alisson, que é o projeto político do qual ele faz parte, essa assunção de Walter ao poder, dando esse bypass, o senhor usou um termo que seria isso mesmo, um bypass no governo Fátima, seria para o projeto de Alisson definidor, na minha avaliação. Porque você tiraria o governo de dentro do governo, ou seja, você teria a possibilidade de a estrutura, dos aspectos macro da estrutura trabalharem. Você daria um bypass em Rogério por tabela, porque ele também teria a possibilidade, o grupo de Rogério, de eleger um governador indireto no mandato tampão. E outra coisa, o bypass no grupo de Rogério, e ele serviria muito ao projeto político de Alisson. Então seria uma jogada, Neto, inequivocadamente de mestre, para o grupo de Alisson colocar Walter, inclusive para a questão de auditamento das contas públicas. Você também teria a possibilidade de fazer um derretimento político gigantesco. Aí é que era pior, já. Aí é que fica mais feio. Não só dar esse melé, eu tô usando esse termo melé, que eu acho que você o novo. É a Força Jovem do Botafogo ter esse a Força Jovem do Botafogo. E eu quero registrar aqui que o Dr. Paulo tá nos ouvindo. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Dr. Paulo Afonso Liares. Tá nos ouvindo. Um grande abraço a Paulo, nosso amigo. Olha, seria mais feio, porque não só dava melé. Peraí, como é que eu vou passar vários meses dizendo que eu não quero, que as finanças do Estado estão quebradas, que é inviável, que eu não vou me atolar com isso. Aí todo mundo acredita nisso e você vai dormir e acorda no outro dia dizendo, não, eu agora mudei de ideia. E aí pior, você assume. Aí depois que assume, você começa a soltar as bruxas, soltar tudo em cima do governo anterior para buscar os podres, para denunciar, para colocar o governo na berlinda. É muita... Eu sei, Neto, mas na política, mas na política, Neto, assim, cabe tudo em relação a esses aspectos. Você acha que as pessoas e os formadores de opinião, a mídia, iriam ver Neto, eu não sei como é que as pessoas iriam reagir. O que eu sei é que o projeto político do governo é um projeto político situacionista, em isso acontecendo, derreteria fragorosamente. Derreteria muito, enfraqueceria muito, não só o projeto de Fátima, o projeto de Cadu, enfraqueceria o projeto do grupo inteiro. Não, uma coisa é certa, Gessé. A governadora Fátima só renuncia se o engenho, o projeto todo tiver amarradinho, com lacinho e lacradinho. Fátima não vai renunciar se houver algum
grau de Algum elemento de instabilidade. de dúvida de que ela não concordo com o senhor. conseguirá fazer o sucessor. Porque não é só Fátima perder o governo. Sabe? Não é só Fátima perder o governo. É o PT fragilizado, sabe? É um chute na canela, desmonta o governo, desmonta a chapa federal, desmonta a chapa estadual, eu concordo com desarticula o time todo, sabe? Vai ser um desmantelo dentro da estrutura eleitoral que está montada e planejada. Então, Fátima só renuncia com as garantias de 100%. E Fátima só terá essas garantias de 100% diante de um fator. Se o entendimento houver com Ezequiel, for feito com Ezequiel. Eu não concordo com o senhor nessa parte aí. Porque, embora eu acho que esse entendimento de Ezequiel possa existir, esse entendimento é posterior. Porque ela pode fazer 200 entendimentos com Ezequiel, 200 entendimentos com a Assembleia, ela renuncia e volta não renuncia e pronto. A eleição indireta, os planejamentos que ela fez, os acordos que ela fez vão todos por água abaixo. Ela renunciar sem a garantia de que Walter renuncie primeiro, para ela é um grande risco político. E quem que vai dar essa garantia? Então, acabou a eleição. Você acha que Walter... Não, vou renunciar primeiro, governador, para a senhora ficar tranquila, não tem nenhum problema. Tá duvidando? Não vai, essa, isso não vai acontecer. Mas essa é a grande equação. Mas não acho não. Eu acho que no tabuleiro não está no horizonte a ideia de Walter aprontar essa. Não, eu não estou dizendo que está... Acho que não está. Eu não estou dizendo que está nem que está. Eu acho que isso não vai afetar a decisão. Essa condição de Walter de repente assumir o governo. Eu acho que tem outros 1000 elementos aí, 1000 interrogações em outros campos. Eu estou dizendo o seguinte, na política há amplas possibilidades, Neto. Na política, o senhor sabe disso, boi voa. Acordos que você faz agora, seja em Brasília, em Natal, em onde quer que seja, de repente a pessoa sai da porta do acordo e já faz outro acordo que não tem nada a ver com aquele acordo que você fez anteriormente. E os acordos foram para o espaço? Olha, só temos 5 minutos aqui no meu relógio. Então vamos falar do Vorcaro rapidamente, porque é um tema que está... Olha a internet, é Vorcaro. Olha para lá, é a noiva de Vorcaro. Pois é. O papo de Vorcaro para cá, Vorcaro isso, Vorcaro aquilo. Já estão protegendo Vorcaro, trouxeram para um presídio federal, porque podem querer eliminar o homem no meio do caminho. Mas uma coisa, já sei que está me chamando a atenção, e dizer rapidamente esse comentário, porque a gente tem a semana toda para ir falando, né, sobre isso. Está me chamando a atenção essa questão dos vazamentos que ocorreram, principalmente das conversas privadas de Vorcaro com a sua noiva, de cunho sexual, íntimo, de um casal, dentro da sua legítima intimidade de conversar o que quiser, é um casal, não tem também nada de anormal, mas isso está fazendo com que, de repente, a fofocagem seja mais interessante do que a roubalheira. A turma quer saber mais do que aqueles dois estavam fazendo, do que quanto foi roubado do banco, de quantas fraudes foram cometidas. Isso e as pessoas não estão percebendo. Mas o que dá ibope, o que dá like, não é você falar que o fundo, o cara comprou um fundo ali que não valia nada. É o que o cara estava fazendo com a noiva dele, sabe? É o que está pipocando. É a degradação, demais. É a degradação. É horrível. É a degradação dos valores republicanos. Porque, Neto, mesmo num aspecto técnico, no aspecto jurídico, o vazamento de informações em fase investigativa é crime. É crime não para o jornalista que veicula. O jornalista pega a informação e vai veicular. Se ele conseguir... É crime para aquele servidor que tem a obrigação de manter em sigilo aquela investigação e ele vaza esse dado, muitas vezes a custo de dinheiro. Vamos ter clareza aqui, que ele recebe um dinheiro para vazar esse dado. E a partir daí, Neto, o cenário político vira um grande fofoqueio. Esse é o problema hoje. Aí o camarada... o dinheiro dos aposentados, do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, do Fundo de Previdência não sei onde, deixou de ser assunto. Passou a ser assunto, Neto, se o cara contratou uma banda Coldplay, Andrea Bocelli, não sei o que, e foi para Itália fazer um grande show que custou 200 milhões de reais. Isso, Neto, é a degradação mais vil dos valores que a República deve ter. E o desrespeito com a noiva lá, a noiva namorada do Vorcaro. Ela não tem nada a ver com nada disso. Hoje, no Brasil todo, está todo mundo desbravando a intimidade dessa mulher para saber como eram as coisas que elas faziam. Rapaz,
não houve o mínimo respeito. A questão é, de onde vazou isso? De onde vazou isso? Pelo que está se apurando aí em cima do que principalmente o Grupo Globo divulgou, foram dos peritos. Malu Gaspar, que é a grande... O vazamento assim, veio dos peritos. Mas assim, Malu Gaspar, que é essa jornalista do Globo, que tem participação na Globo News, etc., é ela a pessoa que está veiculando essas informações. Envolveu, por exemplo, tem coisas da República que também ali faz corar frade de pedra. Por exemplo, a questão da relação dele com Alexandre de Moraes. Isso também é um assunto que tem gente... Moraes lançou uma nota se defendendo, a própria mulher de Moraes lançou uma nota se defendendo, mas isso expõe, Neto, uma certa entranha de poder que está gerando uma sensação geral na população de mas que é tudo farinha do mesmo tem saco. A ver. Eu estou dizendo, essas questões têm a ver, embora eu condene o vazamento, porque na fase da investigação atrapalha demais a investigação. E há uma garantia constitucional que só pode vir para os autos aquilo que interessa à investigação. Você pode ouvir 200 horas de conversa, mas você tem que extrair de lá e trazer para os autos o que é pertinente ao que está sendo investigado. Ou seja, o caso Master. Vida privada não tem que vir. Mas quem vazou, meu amigo, vazou com tudo. Vazou no bruto. Jogou o bruto e atrapalha. Isso atrapalha, porque de repente nós não estamos mais discutindo a roubalheira e a fraude. A maior fraude bancária do Brasil. Da história do Brasil. Nós estamos discutindo os gostos e as extravagâncias de Vorcaro. Daqui a pouco vira herói nacional. Nosso Macunaíma. Eita, rapaz. Nosso tempo terminou, viu? Obrigado a todos. Terminou. Agradecer. Pessoal, a gente vai se ajustando aqui ao longo do programa. Meio do programa, muita coisa para dizer. A gente vai ajustando alguns quadros que a gente planejou para o programa. Aí a gente, aos poucos, a gente vai arrumando a casa. Aí depois fica consertar o carro. Fica tudo em ordem. Consertar o carro com ele andando. Esse é o grande segredo. Exatamente. Então, um grande abraço. Nosso agradecimento pela audiência. É um prazer estar com vocês. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta. Obrigado a todos pela audiência, fiquem todos com Deus e amanhã estaremos de volta.